Olá, bom dia, sexto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de atividade de leitura. E a nossa aula de atividade de leitura de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso paradidático. O capítulo 3, a tragédia de Glória. Aí diz: depois de uma infinidade de tramas, traições e assassinatos aos 20 anos, Alexandre assumiu o poder. Várias hipóteses, como vimos, tentam explicar os motivos que levam o nobre Pausanias a assassinar Filipe II. Outra delas é de que Olímpia articulou um plano visando a ascensão de Alexandre no poder. Para aparecer como rei, Alexandre foi ao Corinto, onde se fez recorrer como o chefe da língua encarregada das expedições da Ásia. Ele reunia em si todas as qualidades necessárias para ser um herói: juventude, beleza, coragem, audácia, resistência física, competência militares e o dom de cativar todos os soldados para as batalhas. O que mais impressionava em Alexandre era a intensa dualidade. Era um homem fino, generoso, culto, mas com gênio indomável e violento em momentos de fúria. Poderia tirar a vida de qualquer um por um simples motivo. Foi o que fez até com amigos como Clitus, que caçoou dele durante um banquete. Em outras ocasiões, Alexandre mandou crucificar um médico que não conseguiu reanimar um amigo. Mas logo que voltava ao sangue frio, ele se arrependia dos excessos. Na fase O Nascimento de Alexandre, o casamento de Olímpia e Filipe não seria bem sucedido. Com o tempo, passaram a nutrir ódio mútuo. Filipe não gostava dos atos bárbaros da esposa. Era adoradora de Deus Dionísio, praticava cultos místicos e tinha um caráter violento e obscuro. Ela, por sua vez, se irritava com o fato de o marido ter outras esposas e filhos. Olímpia ficou ameaçada de perder sua influência quando o rei decidiu se casar mais uma vez, agora com uma jovem macedônia, sem origem nobre, a bela Cleópatra, que não tinha nada a ver com Cleópatra do Egito. Cleópatra vivia sob a tutela de Átalo, um homem de forte e de confiança do rei, convidado para comandar a infantaria macedônica que em breve invadiria a Ásia. O casamento foi um divisor de águas, gerou um rompimento entre o rei e a rainha, sobretudo Filipe e Alexandre, que apoiou a mãe. O Império Persa foi fundado no século VI a.C. por outro grande guerreiro da antiguidade. Ciro inovou o nome de governar. Uma particularidade do seu governo dos persas foi a tolerância cultural para com os vencidos. Os povos conquistados poderiam manter seus costumes, línguas e etc., desde que, lógico, reconhecesse a autoridade de Ciro, passagem pesadas impostas ao governo e trabalhasse para o Estado ou participasse do exército. O auge persa deu-se com Dário I, que governou de 521 a.C. a 406 a.C. Expandiu as fronteiras do comércio do deserto do Saara, norte da África, ao rio Índia. Foi a Pérsia que se desenvolveu o Zoroastrismo, religião baseada nos ensinamentos do profeta Zoar. As pessoas acreditavam que havia um Deus do bem, Maxa, que só fazia coisas boas, e um Deus do mal, Arimã, responsável por tudo de ruim do mundo. Essas duas
divindade estavam em luta constante, cabendo aos homens escolher se queriam o bem ou o mal. Aqueles que escolhessem, mas isto é, fossem honestos e bons, teriam direito a uma vida pós-morte, indo para um paraíso. Os ruins, por sua vez, iriam para o inferno. O que não era eterno, o sujeito pagava seus pecados e iria seguir para o paraíso igualmente. O zoroastrismo influenciou bastante o judaísmo, que por sua vez influenciou tanto o cristianismo quanto o islamismo. Logo se tornou imperador. Alexandre teve de enfrentar várias rebeliões nas cidades gregas que questionavam a morte de Filipe e desejavam readquirir a independência. Tebas, por exemplo, foi arrasada. O novo imperador mandou devastá-la e vendeu 30.000 tebanos como escravo. Como a situação sob controle, ele retomou o último plano de seu pai. Faltava libertar as cidades gregas da Ásia Menor, dominadas por Dário III, o rei da Pérsia. Pérsia controlava um grande império e inúmeros povos. Suas fronteiras abarcavam a Lídia, atual oeste de Turquia e Síria, o Egito e Babilônia, que é o Iraque. A riqueza e os tesouros dos reis persas, as terras férteis e as rotas comerciais despertavam o interesse do rei macedônio. Em 334 a.C., durante a primavera, Alexandre passou o poder a um de seus tenentes, atravessou hoje o Estreito Dardanelos, invadiu o Império Persa com 30.000 soldados de infantaria, 4.500 cavaleiros. O desembarque foi feito onde se erguia Troia. Lá o jovem líder presta homenagem a Aquiles, ascendente de sua mãe, de quem anseia sempre imitar bravura, de que fato o desembarcador em si já representava um verdadeiro feito. Ele conseguiu atingir as fronteiras do mundo, ou seja, todo mundo conseguido pelos antigos. Na Ásia Menor, Alexandre comandava seus homens numa incursão assombrosa, enfrentando o exército persa pela primeira vez, perto do rio Grânico, em 334 a.C. Quando enfrentou 50.000 persas, ele obteve várias vitórias contra o exército inimigo e seguiu conquistando sistematicamente todas as cidades do litoral mediterrâneo. Vale lembrar que boa parte das tropas persas eram compostas de homens recrutados à força para. Na Guerra de Troia, segundo a Ilíada do poeta Homero, gregos, espartanos e troianos entravam em conflito devido ao rapto da princesa Helena de Esparta por Paris. Isso ocorreu quando o príncipe troiano, em missão diplomática, foi a Esparta e apaixonou-se por Helena. O raptor deixou Menelau furioso, a ponto de organizar um poderoso exército para liberá-lo. O general Agamenon foi então designado para comandar o ataque a Troia. Pelo mar Egeu, mais de 1.000 novos navios foram enviados contra os troianos. A guerra teria durado 10 anos, ser encerrada com um engenhoso plano de guerreiros gregos odisseus. Os troianos foram presenteados com um grande cavalo de madeira. Segundo os gregos, aquele presente significa uma proposta de paz. Os troianos aceitaram o presente grego, daí a expressão famosa, e passaram noite celebrando o eventual triunfo. Estavam dormindo exaustos quando se abriram portas no cavalo de madeira e saíram centenas de soldados gregos que destruíram Troia completamente. A guerra de Troia, ao que parece, ocorreu mesmo. A razão do confronto, porém, não foi o sequestro da bela Helena.
A guerra não passou de uma disputa para controlar a produção e o comércio de trigo no litoral. Mar Negro. Vê o mapa de Troia, situada estrategicamente na entrada do atual Estreito de Dardanelos, canal que separa a Grécia da Turquia e liga o Mar Egeu ao Negro. O litoral do Mar Negro apresentava terras muito férteis e com grande população de trigo que interessava aos gregos. Quem desejasse controlar essa rota comercial teria que dominar Troia, daí a guerra. Na cidade de Górdio ocorreu um fato marcante. Lá estava a carruagem do reino mítico, Mídias, amarrados com um nó tão complicado que ninguém jamais conseguira destacá-lo. O desafio imposto dizia que quem conseguisse realizar tal façanha se tornaria o senhor da Ásia. Alexandre analisou o nó cuidadosamente, refletindo sobre como poderia desatá-lo. Então, sem vislumbrar uma saída, sem receio, sacou a espada e o partiu em um só golpe. Era o prenúncio de que, de fato, seria o senhor da Ásia. No ano de 333 a.C., no mês de novembro, na cidade de Issos, Alexandre encontrou o reino persa Dário III pela primeira vez no campo da batalha. O exército macedônio atacou os persas de surpresa. O reino persa Dário III não teve alternativa senão fugir para a Babilônia, deixando para trás a família num acampamento real, inclusive mãe e mulher, as quais foram presas por Alexandre. Ao encontrar a família do inimigo, o conquistador macedônio tratou muito bem, garantiu que seriam tratadas como rainhas e não permitiu que alguém as desrespeitasse. Depois da vitória em Issos, Alexandre dá continuidade à ocupação sistemática da fronteira mediterrânea. Sua intenção era privar o Pérsia do seu acesso ao mar. E então, avançando ainda mais no Império Persa, o líder macedônico seguiu para a Fenícia. As cidades conquistadas recebiam os macedônicos como libertadores. Tiro, entretanto, foi uma exceção. Era a principal cidade fênicia, situada numa ilha, protegida por gigantescas muralhas e consideradas inconquistáveis. As tropas de Alexandre, após 8 meses e várias tentativas de conquista, derrubaram seus muros. A cidade foi invadida e 8.000 dos seus habitantes foram mortos. Outros 30.000 acabaram vendidos como escravos. O poderio dos macedônios impressionou Dário. Este fez proposta de paz e de pagamento de resgate para libertar seus parentes das mãos de Alexandre, mas não obteve retorno. Do litoral fenício, Alexandre e seus homens seguiam para o Egito, no nordeste da Ásia. Ali foram recebidos como libertadores, pois os egípcios eram dominados pelos persas havia 2 séculos. Alexandre foi saudado como filho dos deus Amon e o oráculo de Amon em Sia, na Líbia, confirmou a origem divina do Macedônio e preveniu que ele conquistaria o mundo. Os sacerdotes egípcios aclamaram Alexandre como faraó. Lembre-se que no Egito os faraós eram considerados deuses vivos. Ainda no Egito, no delta do Nilo, Alexandre fundou a cidade de Alexandria. E agora vocês irão continuar com a leitura do nosso parágrafo do capítulo 3, que é a atividade de casa, viu? E responder a atividade na página 5 e 6 do nosso livro de atividade de leitura. Tenham todos um bom dia, uma ótima leitura, ótima atividade e até a próxima aula.